O Evangelho segundo o apóstolo Paulo, escrito em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, sabendo que Deus é a fonte de toda a força humana, não de uma forma leviana, não de uma forma cética, incrédula, seca espiritualmente falando, mas entendendo que a realidade das coisas, que a força emana de alguém, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do alto, que esse poder, a força, a paz, a alegria, o ânimo, não recorre de coisas da terra, que tudo tem uma fonte, que a fonte do alto é Deus, que todo dom perfeito, toda boa dádiva desce do ser mais excelente, que não existe, mas que é. Tudo desce de Deus. E Paulo recorre a ele dizendo: irmãos, irmandade, coisa que caiu em desuso nos nossos dias. Palavra que se tornou feia, devido à sua hipocrisia na boca de alguns, no modo de vida de alguns, que perderam o sentido da irmandade, que perderam o real sentido e significado do que é ser irmão, do que é dar a vida, do que é morrer pelo outro, do qual é ter o outro superior a si mesmo. Ele está dizendo: vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir às astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós resistimos ao diabo, firmes na fé. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o ser humano, não é contra os nossos familiares, não é contra os nossos parentes, não é contra os seus amigos de trabalho, não é contra as pessoas ao seu redor, no seu mundo social. Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, permaneceis inabaláveis. Porque Jesus nos advertiu sobre o dia mau. Ele disse: basta a cada dia o seu mal. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci esse mundo caído. E muitos têm pregado felicidade, abundância, prosperidade, triunfalismo nesse mundo caído, derrotado,
e que vai perecer. Eu quero te dizer uma coisa. Se revista da armadura de Deus. Se revista do poder de Deus. Para você resistir no dia mau. Porque o dia mau, ele não avisa. E se você estiver esperando uma vida totalmente maravilhosa, como alguns têm pregado aí fora, venha para Jesus, que Ele vai solucionar os seus problemas. Venha para Jesus, que você vai viver uma vida próspera financeiramente. Venha para Jesus, que você não vai mais ficar doente, ninguém na sua casa vai ficar doente. Venha para Jesus, que acabaram-se as lutas. A vida é implacável. A vida nos ensina. Quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, sofria de uma enfermidade. E ele fala que os irmãos da Galácia, se fosse impossível, eles arrancariam os olhos e dariam para Paulo. Paulo chega muito doente, lá em Gálatas 4. Lá em 1 Timóteo 6,20, Paulo deixa Trófimo, o amigo dele, cooperador do Evangelho, doente em Mileto. 1 Timóteo 5, 23, Paulo orienta o jovem Timóteo a não tomar somente água, mas misturar com um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades e suas frequentes dores de estômago. Paulo relata em Filipenses 2 que Epafrodito esteve muito doente, à beira da morte. Então eu quero dizer para você, muitos passam por lutas, muitos passam por tribulações, mas você deve ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Não procure felicidade nesse mundo. Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo passou nudez, Paulo esteve preso injustamente, Paulo passou 3 vezes por naufrágio, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, mas mesmo assim, ele continuou firme e inabalável. Ele continua dizendo: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cinja a sua vida. Se revista da verdade. Se revista da palavra. Porque o verdadeiro cristão é aquele que mesmo no dia mau, ele não desiste de Jesus. Ele permanece firme, constante, abundante, inabalável na presença de Deus. E quando eu falo da presença de Deus, eu não falo de um lugar geográfico, de 4 paredes, não. Eu falo do seu espírito. Permaneça firme com Jesus em todos os momentos. Todos os dias da sua vida. Ponha em seu coração: eu buscá-lo-ei. Eu achá-lo-ei, porque Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora do dia mau, na hora da tribulação, na hora da angústia. Eu elevo os meus olhos. Eu sei que Ele está lá. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei. E que por fim, Ele se levantará sobre a terra. Então cinja o seu lombo com a verdade e veste a couraça da justiça, sabendo que não é por sua justiça própria, mas a justiça de Cristo te revestiu. Você colocou essa couraça da justiça. Paulo continua: calce os pés na preparação do Evangelho da paz. Por onde você for,
que os seus pés sejam aqueles que guiem a sua boca, a sua vida, o seu modo de viver o Evangelho. Porque o Evangelho pregado é uma coisa, agora o Evangelho vivido é outro. Então ele está dizendo, aonde os seus pés pisarem, que seja a manifestação do Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé. Tome essa arma de defesa. Tome esse escudo que te protegerá das astutas ciladas do diabo. Tomando sobretudo, você vai se revestir da armadura de Deus, mas sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. A sua mente deve estar permeada. A sua mente deve ser a mente de Cristo. E esse capacete que você veste é o capacete da salvação. Convicto, com a certeza, eu sou salvo, não pelas minhas obras, minha bondade, minha justiça, mas eu sou salvo pela graça. Coloque o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada. Como Paulo diz, a palavra de Cristo, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É ela que nos dá vida. É ela que nos energiza. É ela que nos levanta. É ela que nos faz caminhar. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em todo momento, nós devemos estar em oração. Em todo momento, virão situações e vocês têm que estar em prontidão para levantar um clamor a Deus. A oração não muda Deus, a oração muda você. Ela vai mudando a sua consciência, que você tem contato com o céu, que você é visto, é assistido, é contemplado por anjos, que agora estão nesse exato momento se assustando. Nesse exato momento, os anjos estão perplexos. Paulo diz, nessa mesma carta, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por principados e pelas potestades no céu. Os anjos estão assistindo à igreja e contemplando a sabedoria que o próprio Deus derrama sobre nós. Que Deus te fortaleça.